Como mulher negra, vejo que minha infância e adolescência foi marcada pela busca por pertencer. Criança preta, com cabelo crespo cacheado, bem armado, lembro da dificuldade em assumir a minha cor, o meu cabelo, a ancestralidade negra em mim. Recordo que passei mais da metade da minha vida tentando me encaixar, me embranquecer. Ser chamada de negrinha na porta do refeitório da escola acentuava meu desamor pela minha cor. Meu maior sonho de criança era, crescendo, conseguir mudar minha cor de pele. Olhava para o lado e não me cercava dos meus. Felizmente, crescendo, fui entendendo o que me causava essa autoestima diminuída. Fui compreendendo como o racismo é estrutural e como ele opera de várias formas opressivas e excludentes, em diversos ambientes e nas mais diversas situações. Olhar para o espelho e começar a me amar foi a faísca que faltava para o início de um processo de reconhecimento. Olá, esse é o ConteCast. Eu sou a Fernanda Rosário, dona do relato de abertura deste episódio. A cantora Naira Laís diz na música Fartura de Vida que estar emocionalmente viva é a prova mais escura de que nesse sistema opressor o ancestral ainda encontra brechas. Esse é um trecho que me fala sobre resistência e tem tudo a ver com este episódio. Eu sou a Flávia Gasparini e hoje trazemos mais um programa da série Entre Realidades, que fala sobre autocuidado, resistência e direito à existência de populações historicamente vulneráveis. Eu sou a Nayara Campos e acho importante destacar como essa reflexão é necessária diante da pandemia do coronavírus, que evidenciou tensões em todo o mundo. No programa de hoje, queremos entender como a sociedade afeta a saúde e o autocuidado da população negra, falar sobre racismo estrutural e possibilidades de existência. Eu descobri o racismo na escola. Eu percebi que as crianças me tratavam diferente e me davam apelidos também bem específicos, como feijão podre, macaca, preta fedida e afins. Eu descobri o que era racismo no ensino fundamental, quando os professores pediram para a gente fazer uma maquete de uma fazenda escravocrata, mostrando como era a vida naquela fazenda. E aí um dos meninos fez e disse para a turma toda que era eu e minha família. E aquilo mexeu muito comigo. Aí eu conversei com meus pais, enfim, e aí eu comecei a entender com 7, 8 anos o que era racismo realmente. Foi extremamente doloroso, na real. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma reportagem, cobrindo uma reportagem, era uma websérie, assim, a reportagem que a gente estava fazendo, eu era a repórter que entrevistava, mas as entrevistadas não falavam comigo diretamente, elas só falavam com a fotógrafa, que era uma mulher branca, mas não falavam comigo, elas não se dirigiam para mim. Foi uma das coisas que mais me doeu, poder não ser reconhecida no que eu trampo, assim, sabe? Essas são histórias da cabeleireira Tita Santos, do estudante e criador de conteúdo Marcos Nascimento e da jornalista Sanara Santos. Eles revelam uma realidade diária. O racismo é apresentado ao longo das vidas negras. Pretos e pardos são 75,2% entre os 10% mais pobres, segundo o estudo do IBGE. Além disso, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública diz que 79% dos mortos em intervenções policiais em 2019 foram indivíduos negros. A pandemia do coronavírus só evidenciou como as desigualdades de raça, gênero e classe criam cenários genocidas para uma população em constante vulnerabilidade. Diante desse cenário, buscar possibilidades de respiro, afeto e formas de viver e resistir são extremamente importantes. Eu encontrei no meu trabalho, eu sou cabeleireira de cabelos crespos e cacheados, uma maneira de combater mesmo esse racismo estrutural aí, né? Então, dentro do meu salão, eu sou uma grande incentivadora de cabelos naturais. Eu não trabalho com química,
só com produtos naturais e muita conversa, muita informação para que as pessoas aceitem cada vez mais o cabelo natural. Eu acho que é muito difícil entender como construir ambientes mais saudáveis, porque para construir esses ambientes saudáveis a gente precisa de pessoas que estejam pelo menos psicologicamente saudáveis. E nunca acontece, porque o racismo destrói muito. Mas acho que o primeiro caminho é levar essas questões para terapia, de verdade. Eu acho que não é acessível para todo mundo, mas fica muito difícil construir um ambiente saudável sem acompanhamento psicológico, porque o racismo literalmente destrói a sua cabeça. E é isso que eu tenho tentado fazer, me cuidar. Eu sou, por exemplo, uma mulher trans negra, não tem como desvincular. O meu ser trans do meu ser negro, eles são um ser só, porque ocupam o mesmo espaço, então eu sempre tenho que estar disposta a propor modificações que são estruturais, que estão dentro da estrutura, porque só assim eu consigo criar espaços que são, senão a gente cria uma diversidade, um espaço de saúde mental que ele é superficial, que ele é só para fora, a gente externaliza esses espaços, mas a gente não está disposto a mexer nas estruturas que estão dentro desse espaço. Então, é um pouquinho disso que eu tento criar, sabe? Sempre estar dentro das estruturas e propondo novas estruturas e novas formas da gente pensar o coletivo. Para iniciar a nossa roda de conversa, trazemos a convidada Lúcia Xavier. Ela é assistente social e coordenadora da ONG Crioula, uma organização de mulheres negras no Rio de Janeiro, que desenvolve trabalhos sobre saúde e direitos humanos, e que também faz parte da Coalizão Negra por Direitos. Lúcia, é um prazer ter você aqui neste episódio. Lúcia, historicamente, as pessoas negras foram privadas do prazer e da liberdade, uma situação que reverbera até os dias atuais estruturalmente. E aí, pensando nisso, por que a gente pode dizer que o racismo é estrutural? Então, a gente sempre tem uma leitura sobre a realidade da população negra, partindo do princípio que as condições que ela vive têm a ver com a pobreza, com uma inserção econômica negativa, pautada nas condições educacionais, de oportunidade. Mas quando a gente olha a história da população negra no Brasil, você vai ver que ela advém de uma perspectiva pautada nessa dimensão do racismo como um elemento hierarquizante e segregador do acesso a bens e serviços, né? Por isso a gente diz que ele é estrutural, não porque ele está somente nas estruturas da sociedade, ele é estrutural porque ele estrutura esse modo de acumulação de capital, de subordinação de sujeitos, do modo de reproduzir e produzir a vida. Ele não vai estruturar só os efeitos sobre os negros, mas vai estruturar o efeito sobre toda a sociedade. Fazemos nossa próxima pergunta pensando que a nossa ancestralidade negra carregava profundas marcas na saúde mental. Existe uma palavra africana chamada banzo, que significa a melancolia e a tristeza que as pessoas escravizadas sentiam por estar longe de sua terra natal. E tem uma fala do filme Dia Sem Fim, que traz o trecho de que a escravidão nos ensinou a sobreviver, mas não a viver. Como essa lógica da sobrevivência atinge as pessoas negras hoje? E como fazer um enfrentamento a isso? Olha, em tese a frase é perfeita, né? Alguém que vive violência cotidianamente, escassez, alguém que vive sem acesso a direitos, sobrevive, né? Mas essa população recriou em um mundo hostil uma nova maneira de viver. Então ela não só sobrevive, ela também estabelece um outro padrão de vida, de civilidade, que confronta diretamente com esse em curso. Então, ela vai estabelecer novas formas de pensar a ancestralidade. A primeira palavra que você trouxe já diz tudo, né? Para quem não sabe sua origem, constitui ancestralidade, e constitui ancestralidade utilizando todo um processo coletivo, né? O nosso primeiro ancestral é desde o fogo, e a partir dele você vai construindo uma cadeia de
divindades e pessoas para constituir a sua própria ancestralidade. Se a escravidão é algo que objetifica alguém, dar a ela origem, sentido, raiz, quer dizer recriar a vida, né? Então, de um lado, a frase tem todo efeito, é correta, porque ninguém pode viver nessa mesma perspectiva o tempo inteiro com a violência, mas que nós recriamos esse padrão de vida, recriamos sentidos, recriamos significados, recriamos novas maneiras de pensar, recriamos novas maneiras de agir a partir da experiência que vivemos aqui. Porque também não estava intacta toda a nossa carga cultural, histórica, quase que genealógica, daquilo que vivemos em África e que passamos a viver aqui. Claro que não, né? A ruptura, isso tudo que você fala que tem a ver com Banzo, faz parte disso, né? Da ruptura, da não compreensão, da tortura, né? Da violência sem fim, faz com que qualquer pessoa desconstrua ou perca, inclusive, as suas próprias lembranças. Mas esse grupo não fez isso. Ao contrário, esse grupo fortaleceu essas ideias e foi reconstituindo valores, civilidades, pensamento, consciência de si e do outro, ação coletiva, se reestruturando, inclusive do seu ponto de vista religioso. Há sim um drama a ser visto, mas há também uma reação a esse drama que não é pouco. Agora, trazendo a questão do coronavírus, pessoas pretas chegaram a ter 62% mais riscos de morrer em São Paulo, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde de 30 de abril de 2020. E, mesmo durante a pandemia, a violência policial não deu tréguas, tirando a vida de pessoas como George Floyd e João Pedro, casos emblemáticos neste período. Lúcia, como em um contexto em que muitas vezes o básico está faltando, a população negra pode procurar autocuidado e se proteger do coronavírus. O que pode ser feito e como a ONG Crioula também tem atuado na pandemia? Então, quando a pandemia chegou também medidas muito complexas para a sociedade brasileira, no sentido de que nós temos uma cultura do contato físico, do abraço, da convivência, né, familiar e comunitária muito mais densa do que em outros lugares. Mas, mais que isso, chegou também uma crise que tirou essa população, que fez com que essa população não pudesse cumprir 100% essa recomendação, que era única, né, o isolamento. O isolamento social acaba criando também o fechamento dos estabelecimentos comerciais, dos estabelecimentos de trabalho. E a maioria da população negra, diga-se de passagem, são profissionais sem proteção ao trabalho, são profissionais que desenvolvem seu trabalho no mercado informal. Então, eles foram imediatamente atingidos por essas medidas, bem como outros setores, a exemplo das domésticas, que foram sendo atingidos por essas medidas e foram também, de certa forma, considerando-se essenciais, deixaram de lado um pouco desse cuidado. É um cuidado simples? Claro que não. É um cuidado que exige água e sabão. A água é bem raro na casa da maioria de negros e negras nesse país, né? A água não chega para todo mundo todos os dias, não está à disposição o tempo todo, mesmo quando você pague a mesma tarifa de outros grupos sociais que têm água em abundância e o tempo todo. Ao mesmo tempo, você tem gente que precisa sair todos os dias para trabalhar ou para buscar algum nível de renda para se sustentar. Então, efetivamente, você vai encontrar nesse grupo uma vulnerabilidade enorme, uma exposição enorme, né? São a maioria dos trabalhadores entregadores, maioria do trabalho doméstico, todas as camadas que não têm mínimo qualquer de proteção, a população negra é a campeã. E aí você vai ver também que quando a pandemia chega, ela ilumina
aquela área que a gente via cinza, sabe? Ela começa a mostrar para nós, olha, aqui falta água, mas também falta trabalho, mas também falta educação, mas também falta saúde. A falta de esgotamento sanitário, falta comida. Ela vai iluminando como se fosse aquela caneta luminosa, né? Aonde ela vai riscando, você vai vendo as condições, em que pese que ela sozinha já é uma crise em si, né? Uma crise sanitária sem precedente, uma crise também que muda práticas sociais profundas, né? Você já não enterra mais como enterrava antes, você tem toda uma impossibilidade de circular nas casas, nos amigos, na família, né? Então, de certa forma, essa iluminação que a pandemia dá mostra que a população estava em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que aquela que a gente pensava. E isso tudo, lógico, né, acaba nos colocando num lugar muito privilegiado, no caso de Crioula, que foi quando a gente começou a perguntar às organizações, às lideranças, os grupos comunitários, o que eles estavam fazendo para enfrentar a pandemia. Obter o auxílio emergencial era fundamental. E aí começa a nossa outra etapa de problemas, porque você, então, prepara um grupo para fazer isso tudo, olhar o acesso ao auxílio emergencial, olhar as condições de vida dessa pessoa, oferecer a ela um suporte, e aí a gente descobre que a boa parte estava indocumentada, seus documentos ou não tinham validade ou estavam longe deles, das pessoas. Você tem uma carga de violência doméstica enorme, você tem também muitas incertezas no campo da saúde. E aí a gente convidou um grupo de lideranças e junto com elas outro grupo de jovens e juntamos, entre lideranças e jovens, 100 pessoas que iriam cadastrar 6.000 pessoas. E esse cadastro era um cadastro, a princípio, simples, depois ele foi ficando mais reforçado, que vinha de encontro à necessidade de fornecer o cadastro do auxílio emergencial para essas mulheres, porque elas viveriam tempos mais longos do que aqueles que a gente estava prevendo, e que certamente a violência seria fatal para essas pessoas. Lúcia, agradecemos muito a sua participação. Partimos para esse segundo bloco de conversa e agora a gente conversa com o Paulo Guilherme de Miranda e a Natália Honori. Oi, Paulo. Oi, Natália. É um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso podcast. Natália Honori é terapeuta holística, ou melhor, como ela diz, terapreta, um termo que junta as palavras terapeuta e preta. Ela também é musicoterapeuta e idealizadora do Tabuleiro Terapêutico Itinerante, projeto que percorre o Brasil fazendo atendimentos e oficinas com valores acessíveis. Paulo Miranda é pesquisador de masculinidades e criador do grupo Masculinidades Negras BH. É participante do documentário O Silêncio dos Homens, produzido pelo coletivo Papo de Homem, e também o fundador do De Homem para Homem, uma iniciativa pela equidade de gênero. Eu vou iniciar perguntando sobre aceitação e ressignificação. Como foi para vocês, Natália e Paulo, a construção da afirmação como pessoas negras? Primeiro, acho que é importante a gente ressaltar, né, que esse conceito de raça ele é subjetivo e não é biológico, né? É uma construção social que tem fins políticos com o objetivo de construir, organizar e manter as relações de poder, né? E foi exatamente uma situação de racismo escancarada, relacionada ao meu cabelo, quando uma oportunidade de crescimento dentro de uma empresa me foi negada, né? Ou seja, uma tentativa de ter com essa lógica com essas relações, né, de poder, com essa lógica que teve início esse meu processo de me tornar negra, né? Segundo a minha encarregada na época, o meu cabelo crespo não transmitia seriedade. E para deixar de ser recepcionista e pleitear um cargo de assistente administrativa, eu deveria alisar o meu cabelo. Essa encarregada, ela chegou a me dizer, se coloca no seu lugar.
E essa fala me fez questionar que lugar era esse, né? Que lugar que a sociedade me destinava e principalmente que lugar que eu desejava ocupar. E por ser uma negra de pele mais clara, por ter alisado meu cabelo por muitos anos, eu acredito que eu fui absorvida socialmente em algumas situações, mas não aceita. E também eu ouvi de muitas pessoas que eu não era negra. E essa construção, né, do que é ser negro no mundo se dá em diferentes formas, né? No Brasil, o racismo se pauta muito pelo fenótipo, né? E a estética no passado. E na maioria das vezes, os elogios sempre relacionados para as pessoas pretas, eles tendem à objetificação dos nossos corpos, né? Para mim, o cabelo, essa aceitação com o cabelo também foi essa via de iniciar esse processo. Eu cheguei a frequentar salões exclusivos para pessoas pretas, para mulheres pretas, para me sentir mais próxima, para observar como essas relações se davam e me sentir mais pertencente. Então, foi um processo difícil. Eu creio que todos os dias, né, esse processo ele continua se dando, de ir se tendo, de ir se colocando, de ir fazendo esse resgate da ancestralidade que vai empoderando, né, os nossos passos, a nossa caminhada. E foi nessa época, eu acho que foi em 2009, né? Então, não foi uma coisa que eu percebo que eu já nasci com essa concepção, com esse entendimento, com tudo isso compreendido. É muito igual a Natália falou, né? Essa construção social que diz pra gente que a gente ocupa um determinado lugar, mas ninguém diz pra gente o que é aquele lugar, né? Então a gente normaliza muita coisa. Na minha vivência enquanto homem negro, muitos atravessamentos que me passavam eu acreditava ser normal. Quando eu decidi mudar minha posição de comportamento, ou seja, eu decidi, enquanto homem, questionar minha masculinidade, eu comecei a questionar como que era a minha construção de homem. E a partir daí, em 2018, por incrível que pareça, eu tenho 38 anos, mas só em 2018 eu fui descobrir que eu era negro. Não que eu não tinha consciência de que tinha pele negra, mas eu não tinha consciência de que era ser negro na sociedade e não sabia identificar, de certa forma, o que me acontecia. Isso aconteceu porque eu formei um grupo de masculinidades negras e a partir daí eu comecei a ouvir vivências e entender melhor como isso acontecia. E essa descoberta do que é ser negro é a descoberta de todas as violências de forma mais nítida que a gente passa, né, que a gente vivencia. Com isso, eu passei a estar com pessoas que me conhecem, que me entendem, que vivenciam tudo igual a mim, ou de forma muito parecida, muito próxima. Isso me ajudou muito a ter força para questionar os ambientes que eu estou inserido e entender que às vezes um silenciamento que eu achava que era normal, talvez por causa de cargo, na verdade é por causa da minha cor de pele ou de algum preconceito. Eu fui aprendendo a enxergar isso e a questionar, porque eu tinha um suporte dentro do grupo de masculinidades, que éramos só homens negros, né? Então, para mim, se deu em 2018, foi em janeiro de 2018, finalzinho de 2017, 2018. Eu tive esse baque muito grande. E você ser uma pessoa negra no Brasil minimamente consciente é estar com raiva, né? Então, a partir dali, eu digo que estou com raiva o tempo todo, questionando o tempo todo onde eu estou inserido. O filósofo Silvio Almeida, em uma conferência esse ano, disse que a gente vive uma vida em que as pessoas não conseguem pensar em horizontes onde não estão sendo exploradas. Tomadas por uma necropolítica, é difícil pensar em formas de viver bem além disso. Necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo Achille Mbembe e significa uma política de morte em que a soberania do Estado capitalista define quem morre e quem vive, e qual população estará mais vulnerável. Pensando nisso, quais são os instrumentos de luta que podem ser utilizados e que vocês utilizam em seus trabalhos para preservar a saúde das pessoas negras e romper com esse cenário? É difícil, né, dizer isso para as pessoas que estão cotidianamente lutando para minimamente sobreviver, mas é preciso resistir e persistir.
Nós não podemos esperar que as mudanças elas venham unicamente daqueles que mais se beneficiam com o racismo, com o capitalismo, né, com a necropolítica. E eu penso que são necessárias ações combinadas, né? Então, no meu ponto de vista, aqueles que têm mais privilégios, no caso de pessoas brancas, e vantagens sociais, né, no caso de pessoas pretas, precisam assumir o seu papel de ativismo e de agentes de mudança social, para que a gente possa criar mais oportunidades e acesso para as pessoas menos favorecidas nessa pirâmide. Então, nós precisamos pensar antes de cada ação, antes de cada escolha, refletir que se eu posso escolher dar oportunidade para pessoas pretas, eu devo fazer isso, né? Numa empresa, entre eu conceder um cargo para uma pessoa branca que tem inglês ou para uma pessoa preta sem inglês, optar pela segunda, dar à pessoa negra a oportunidade dela aprender um idioma, né? Escolher por serviços oferecidos por pessoas pretas é investir nessa transformação social. E como uma pessoa preta poderá ter acesso a práticas cotidianas de qualidade de vida, se ela tem uma moradia precária, se ela tem que negociar constantemente a sobrevivência dela. E nós, trabalhadores da saúde, também precisamos nos engajar mais para compreender as especificidades do sofrimento da população preta e criar mais vagas sociais como oferta de cuidado, né? Então, dentro dos serviços que a gente também oferece de cuidado, ter essa preocupação de oferecer acesso, valores acessíveis, horários acessíveis, porque muitas vezes não é só o valor, mas é em que horário que essa pessoa consegue realizar um atendimento, né? Como uma mãe preta que tem seus filhos, que trabalhou o dia inteiro, às vezes ela só vai ter disponível 9, 10 horas da noite para fazer um atendimento com você. Então, eu acho que é para além de pensar só também nessa lógica financeira, mas nessa lógica de vida, como que se dá o cotidiano dessas pessoas, de nós, né? No âmbito pessoal, enquanto indivíduo, eu imagino que a gente tem que aprender a enxergar as correntes que a gente acaba se colocando nela ou estando nela por algum motivo, e também entender o que atravessa a gente que traz as nossas limitações, né? Tem uma música do MC, da Ismalha, que ele fala um pedacinho, que eles nos fazem discutir com a bala que nos atravessa. Mas e pegando essa frase, a gente não questiona quem atirou a bala, né? Mas sim a bala que nos atravessa. Tem outra música que ele fala: eu tô querendo salvar o mundo, mas eu só tenho água na geladeira. Então são coisas que eu trago para a vida pessoal e penso: primeiro eu tenho que entender os meus atravessamentos, questioná-los, conseguir superá-los, para não viver sempre nessa dinâmica de dor, sabe? Sempre trazer a dor como uma questão na minha vida, mas eu aprender a lidar com as coisas a partir de uma vivência boa e trazer pessoas para comigo para que a gente consiga fazer isso em comunidade, assim. Então, eu acho que a construção individual que influencia a construção do coletivo é bastante importante para nós negros no sentido de não só olhar para a dor para conseguir trabalhar. É claro que eu preciso questionar esses provocadores de dor, esses provocadores de violência e tudo mais. Mas é uma coisa que eu tenho aprendido muito a partir do grupo e a partir das últimas relações que eu tenho tido enquanto amigos e tudo mais, que eu também sou merecedor de coisas boas, que eu também sou merecedor de conquistas e preciso aprender a comemorar e vivenciar essas conquistas, sabe? Paulo, pensando na pandemia, como você tem atravessado esse momento? Como você tem se cuidado? A pandemia foi um choque, né? Uma pra gente do grupo de masculinidade que a gente não pode mais se encontrar, fez alguns encontros online, porém tem um tempo que a gente não tá fazendo. Mas uma coisa que eu mantive e tentei manter com o pessoal que tá no grupo é não voltar pro silêncio, sabe? A gente criou esse hábito de dentro do grupo de poder conversar sobre a gente, sobre nossas questões, e a gente se tornou amigo, né, dentro do grupo. Então eu mantenho contato com esses caras para trocar ideia, para poder rir, para poder me divertir, porque eu moro sozinho, né? Então eu imagino que se eu não falasse com ninguém, mesmo que por telefone, eu passaria dias sem abrir a boca para falar alguma coisa. Então me ajuda muito ter esses amigos próximos para poder falar. O autocuidado eu aprendi que eu mereço ele. Então eu tenho as minhas horas de lazer, de leitura, de música, de exercícios, de fazer uma comida que eu gosto, de me dar esses carinhos, né? Tem uma amiga minha que falou assim comigo: Paulo, eu aposto que você tem em casa aquele copo que você só usa quando tá à visita. Aquele copo mais bonito, aquele copo que você mais gosta. Por que você não se dá esse carinho de usar seus melhores itens para você mesmo, sabe?
E eu faço isso, às vezes eu vou tomar uma água, que seja, eu pego o copo que eu mais gosto, ou então o copo que eu acho mais legal para aquele momento. A minha espiritualidade está muito bem cuidada, assim, eu sempre tenho as minhas coisinhas, um incenso, meu tempo de reza, a minha vela acesa, esses altos carinhos, meu banho de ervas eu faço. Eu sou pai de planta, né? Então minha casa é muito verde. Essas pequenas coisas que eu achava que não era para mim, que eu achava que só tinha que trabalhar, eu trouxe para minha vida, para o meu cotidiano, que me fazem muito bem. E se não fosse isso, eu acredito que a pandemia seria bem mais difícil para mim. E a terapia, eu faço terapia, é uma coisa que eu indico para todo mundo, estar na terapia. É uma coisa que no grupo tem. Todo cara que entra no grupo, ele recebe uma lista de terapeutas negros. Olha, essa aqui é uma lista de um compilado que nós fizemos, tanto de homens negros que está no grupo, quanto de terapeutas negros que se colocaram disponíveis para estar trabalhando com a gente. Então todo cara que entra no grupo recebe essa lista para possivelmente ele entrar na terapia também. Passo a mesma pergunta para a Natália. Como tem sido para você esse momento? E também peço para você falar um pouco sobre como se autocuidar em meio a uma pandemia. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, né, que são dias de espanador, dias de pavão. E para mim tem sido isso, né, a pandemia. O terapeuta ele não é um ser imune às intempéries, né? Para mim a pandemia ela foi um evento catalisador de acelerar muitos processos, né? Então de muita reflexão sobre as minhas ações no mundo, sobre as minhas escolhas cotidianas. Eu também passei a observar mais essas questões, como o Paulo falou, né, de como muitas vezes a gente acaba caindo em oferecer o melhor para o outro e essa louça bonita não é servida para a gente, né? A gente não faz aquela mesa bonita quando a gente está sozinho. Então eu também me peguei muito nesse lugar, principalmente porque eu ofereço cuidado, né? Então, como é isso? Como você oferece esse cuidado, mas não se dá esse mesmo cuidado, não equilibra essa balança. Eu estava num processo de mudança de estado que precisou inicialmente ser pausado, então eu também me vi muito assim, nossa, minhas coisas não estão mais em São Paulo, minhas coisas estão em outro estado, minhas plantas eu havia distribuído antes de sair de São Paulo, e aí me vi precisando também olhar para essas raízes, ficar os cuidados na terapia, os cuidados com a minha saúde, trazer de novo fazer novas mudas de plantas e também esse cuidado 360, né? Espiritualidade em dia, corpo, mente, emocional. Eu penso que de dicas de cuidado, né? Sempre é importante reforçar que dentro das possibilidades da realidade de cada um, lavem as mãos frequentemente, usem máscara se for sair, se manter otimista, observando a si mesmo, observando mudanças de humor, observando padrões de sono, presta atenção não só no que a gente come, né, pensando que nunca a saúde foi tão importante, né, nunca a imunidade foi tão principal, mas acho que é para além de pensar só no que a gente come de comida, é pensar que notícias que a gente está consumindo, né? Que tipo de coisa que a gente está assistindo, que a gente está ouvindo, entender os momentos que a gente precisa se distanciar um pouco dos jornais e das redes sociais, sabe? Acho que uma dica é dosar bem essa entrada de informações, as redes sociais, pois esse momento que a gente está muito focado nas telas, isso aumenta a ansiedade. E assim como o Paulo falou sobre essa importância de não silenciar, eu acho que não tenham receio de pedir ajuda, é importante a gente se observar e pedir ajuda é um ato de força e de coragem, não é um ato de fraqueza. Peça ajuda para os amigos, peça ajuda para profissionais e buscar caminhos de estar juntos, seja através de videochamadas, pessoas que já também não estão mais aguentando só fazer as videochamadas, fazer algum encontro num espaço aberto, sem aglomeração, mantendo as normas de segurança, porque principalmente agora com o comércio reabrindo, para muitas pessoas fica, poxa, eu posso ir para trabalhar, mas não posso me encontrar para relações. Então, eu acho que entendendo, né, essas medidas de segurança, as relações são fundamentais nesse momento, né? Então, procurar manter as nossas relações vivas, saudáveis e é uma coisa que eu sempre digo, os amigos não substituem a terapia
e a terapia não substitui os amigos. Então é importante a gente estar com esses itens aí equilibrados na balança. Natália e Paulo, muitíssimo obrigada por essa conversa. Valeu e parabéns. Parabéns mesmo pelo trampo. Obrigada, boa semana. Tchau, tchau. A teórica Bell Hooks diz que amar a negritude como resistência política transforma nossas formas de ver e ser e, portanto, cria as condições necessárias para que nos movamos contra as forças de dominação e morte que tomam as vidas negras. E é assim que terminamos nosso programa de hoje. E para mais conteúdos, acompanhe o Instagram da Agência Contexto. A gente está lá como Contexto AG. Também te convido a ouvir os outros episódios da série Entre Realidades. Em um deles, falamos sobre as dinâmicas de trabalho, saúde e autocuidado em ambientes rurais. E no episódio sobre periferias, você também confere como se dão essas dinâmicas, valendo considerar que esse é um território com uma enorme presença de moradores negros. Esse podcast teve trabalhos de roteirização e edição de Fernanda Rosário e locução de Fernanda Rosário, Flávia Gasparini e Nayara Campos.